O HTML5 é a base do desenvolvimento web moderno e ele está intimamente integrado com outras tecnologias como CSS e JavaScript. Seguir o roadmap do HTML vai ajudar os iniciantes a compreenderem a interação dessas tecnologias e criar projetos web mais completos. Vamos para o vídeo! Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou Jaime Neves, engenheiro front-end, e nesse vídeo vamos falar sobre o roadmap do HTML. Eu, como um front-end mais experiente, separei alguns tópicos que eu acho muito importante para você que está iniciando a aprender. Introdução ao HTML. Aprenda o que é o HTML e o seu papel na criação de páginas web. Familiarize-se com a estrutura básica de um arquivo, como por exemplo, entenda o que é a tag HTML, a tag header, a tag title, a tag body. Aprenda a criar um documento HTML simples e visualize aquele documento em um navegador. Elementos e tags HTML. Explore os diferentes elementos e tags HTML, como por exemplo, H1, H6 serve para quê? Para títulos. P para parágrafos. A para links. IMG para imagens. UL e LI para escrever listas. Entenda toda essa hierarquia e organização desses elementos. Experimente os diferentes atributos, como por exemplo, ID, para que serve o ID, classes que você pode integrar com classes CSS para estilizar um elemento, href, img, o source para linkar alguma imagem. É importante compreender todos esses elementos e atributos. Formulários HTML. Aprenda a criar formulários, como por exemplo, um formulário para coletar informações de um usuário. Esse aqui é um formulário básico. Você pode explorar os diferentes campos desse formulário. Campo texto. Dê uma olhada no campo texto, como criar um campo texto com elemento input, campo de e-mail, senha, botões, campo somente números. Entenda como validar cada um desses dados e depois enviar para um servidor, por exemplo, usando o atributo action. Estrutura semântica. Familiarize-se com os elementos semânticos de um HTML. Isso é muito importante. Vamos lá, por exemplo, a tag header, nav, article, a tag footer. Vamos pegar um exemplo da tag header. Esse aqui é um exemplo básico da tag header em um documento HTML. Você pode usar ela em vários momentos do seu documento. Ela serve para definir, descrever uma seção de cabeçalho do documento ou de uma seção. Esse aqui é um exemplo da tag header mais avançado, onde eu uso a tag header dentro de uma div, por exemplo, para definir o cabeçalho, o título daquela seção. É importante compreender esses elementos para você criar uma estrutura mais significativa e acessível. Multimídia no HTML. Descubra como incorporar áudio e vídeo no seu arquivo. Para isso, aprenda a utilizar as tags áudio, vídeo e a tag img para inserção de imagens. Quando você usa uma tag vídeo, esse aqui é um exemplo de você usar uma tag vídeo no seu arquivo HTML. Quando você escreve um código desse, o seu arquivo HTML, quando é renderizado, ele fica dessa forma. É adicionado no seu arquivo de vídeo alguns controles, como um play, pause, de avançar, retroceder. Isso graças à tag áudio que você pode usar
no HTML. Responsividade e layout. Explore técnicas de design responsivo para criar layouts que se adaptem a diferentes dispositivos e telas. Utilize recursos como CSS Grid e Flexbox, que são essas propriedades que você vai conseguir estilizar o seu CSS para diferentes tamanhos de tela. Integração com CSS e JavaScript. E por fim, é importante que você compreenda e entenda como que o HTML se integra com essas outras ferramentas, como por exemplo JavaScript e CSS. É importante você aprender o básico de CSS, é importante você aprender o básico de JavaScript. Lá em CSS, veja sobre seletores, como aplicar um estilo a um elemento HTML, como trabalhar com fonte, margem, padding, como modificar o tamanho de algum elemento e como é que eu posso aplicar cada um deles através de atributos, como por exemplo classe, a um elemento HTML. Como é que eu posso integrar o meu JavaScript ao meu arquivo HTML? Como é que eu posso resgatar através do JavaScript um elemento do meu HTML e interagir com aquele elemento dentro do meu JavaScript, como por exemplo, criar um clique, um evento de clique dentro de um botão e cada vez mais criar outros comportamentos para um elemento. Por fim, é importante essa integração. Essas três ferramentas andam juntas, HTML, CSS e JavaScript. E muitas vezes não tem como você estudar uma e não estudar a outra. Além do HTML, no roadmap dele é importante sim você estudar CSS e JavaScript. E hoje eu fico por aqui. Muito obrigado por assistir e conta aí para mim nos comentários o que você achou do conteúdo desse vídeo, se serviu para você e se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa força, se inscreva, ative as notificações e faça parte dessa jornada incrível pela programação web. Valeu, até a próxima!